Queridos, sejam bem-vindos, tá? A mais um culto público da Igreja Adventista da Promessa. Eu sou o pastor Alípio, responsável pela igreja aqui em Óbidos, Pará. Vocês que estão aqui, sejam bem-vindos. Você que está na sua casa, nos assistindo através da internet, você que está no celular, nos ouvindo agora, seja bem-vindo a este momento. Irmãos, a palavra que eu vou ler aqui será em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8. Eu quero trabalhar com você nesta noite dois textos bíblicos, Hebreus capítulo 11, e depois a gente vai lá para Apocalipse capítulo 21. O texto em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8, diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também, a própria Sara recebeu o poder de conceber a um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também, de esse amortecido, desceram tantos em multidões como as estrelas do céu e como a areia imensurável que está na praia do mar. Todos estes morreram pela fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. Que é o tema que nós vamos trabalhar aqui, Cidade Santa, o novo lar. Mas para isso eu preciso iniciar essa conversa com você a partir do chamado de Abraão. Na terra de Ur dos Caldeus viveu um homem chamado Terá. Terá era adorador do deus Lua, ou Naná. Gênesis 11, versículo 28. E Terá teve um filho chamado Abraão. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Até aos 75 anos de idade, Abraão, ele não servia a Deus. Quando Abraão estava com 75 anos de idade, o texto de Gênesis capítulo 12, versículo 4, Gênesis capítulo 15, versículo 7, Gênesis capítulo 25, versículo 7, e Neemias capítulo 9, versículo 7, vai dizer que nesse tempo Deus apareceu a Abraão e chamou Abraão. E o chamado de Deus para Abraão foi: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Foi essa palavra que Deus, quando se revelou a Abraão, ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ao ouvir o chamado de Deus, Abraão, ele teve 3 atitudes. Se você ler o texto atentamente, você vai observar que Abraão teve 3 atitudes. Em primeiro lugar, Abraão, ele ouviu a Deus. Em segundo lugar, Abraão, ele creu no chamado de Deus. E no terceiro lugar, Abraão obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus. Eu vou repetir novamente. Quando Deus aparece para Abraão, e que diz que é para ir sair do meio da sua parentela e para uma terra que ele não sabia, Abraão, primeiramente, ele ouve o Senhor. Em segundo lugar, ele crê na palavra do Senhor. Em terceiro lugar, ele obedece o Senhor. Gênesis capítulo 25, versículo 7, vai nos afirmar que Abraão viveu 175 anos.
E desde o momento que Deus chama Abraão, que Abraão ouve Deus, que ele crê em Deus e que ele obedece a Deus, Abraão passou nessa terra vivendo 100 anos, crendo na promessa de Deus, crendo em Deus Todo-Poderoso. Se nós olharmos o texto, toda a terra de Canaã era de Abraão, porque era uma promessa de Deus, era a terra prometida. Porém, quando nós pegamos Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8 até o versículo 16, o texto de Hebreus nos diz que Abraão e os seus filhos e os seus netos, eles viveram como peregrinos numa terra que era deles. E aí vem um grande questionamento para a gente aqui. Se Deus chama Abraão e diz que a terra prometida é dele, então Abraão poderia fundar uma cidade, ele poderia criar palácio, ele poderia criar torres para morar. Mas o texto diz que Abraão, ele era um homem rico, ele era um homem bem-sucedido, mas Abraão, ele escolheu viver em tendas. Ele escolheu viver como uma pessoa nômade, junto com seu filho e junto com seus netos. E a grande pergunta que nós fazemos ao texto é o seguinte: por que Abraão, apesar de ser um homem proprietário da terra, ser um homem rico, por que ele vivia em tendas? E o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 10, nos responde que Abraão viveu dessa forma porque ele esperava. Ah, meus irmãos, a promessa da cidade santa, ela não é só uma promessa do Novo Testamento. Eu acho interessante que nós estamos falando do primeiro livro da Bíblia, não estou falando de Gênesis. E lá em Gênesis, um homem chamado Abraão, ele já tem dentro do seu coração que existe na eternidade uma cidade santa. Olha o que Hebreus diz, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 10, o texto diz que Abraão, ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Não estava preocupado em morar nas mansões, como que tinha na Babilônia. Não, Abraão, ele tinha na mente que ele queria morar numa cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e construtor. Os versículos 13 ao 16 nos afirmam que todos os seus descendentes, como seus filhos e seus netos, eles morreram mantendo a fé. Mas que fé eles mantinham? A fé de que eles iam morar numa cidade santa. E ele disse que porque eles almejavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. A cidade preparada por Deus, a cidade santa, o novo lar. A Bíblia nos afirma que a nova Jerusalém, ela é real. João em Apocalipse diz: vi um novo céu e uma nova terra. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus. Observe que o texto está dizendo uma afirmação categórica, tá? Depois você olha lá para a moto, lá, presta atenção para mim aqui, rapidinho aqui, ó. Deixa a moto lá que os meninos vão ajudar ele, tá? Olha o que o texto diz aqui, ó. O texto diz o seguinte, que Abraão, junto com seus netos, junto com seus filhos, eles tinham no coração uma cidade que ela é fundada e que seu arquiteto é Deus também, só que seu construtor é Deus. E aí vamos para Apocalipse capítulo 21, o texto diz que João disse: vi um novo céu, uma nova terra, e a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A cidade santa, ela não é construída por mãos humanas. Tá? Ela não é construída pelos arquitetos humanos, pelos construtores humanos. O texto diz que essa cidade santa, ela vem da parte de Deus. Deus falou em Isaías 65, versículo 17, pois crio novos céus e nova terra. Sabemos que no princípio da humanidade, tudo era perfeito. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Devido ao pecado, tudo ficou desorganizado. Gênesis capítulo 3. Mas em Romanos capítulo 1, versículo 8, Romanos capítulo 8, versículo 18 a 39, Paulo afirma que devido, olha que interessante isso aqui, ó, que devido ao sacrifício de Jesus, toda a criação será restaurada.
Toda a criação vai ser restaurada. Então o coração de Abraão está focado na cidade santa, no lar eterno. Então, Hebreus capítulo 11 vai nos dizer que tem uma cidade santa. E a gente tem que ver agora, em Apocalipse capítulo 21, que nós temos que fazer duas perguntas para Apocalipse capítulo 21. O que não haverá nessa nova cidade? E quem não poderá viver nessa cidade? Eu quero adiantar aqui que se você veio aqui com a esperança de eu dizer para você receber sua bênção, ou para você rodar, para você sair, como diz muito diz, sair do Espírito, rodar, diz que não sei para onde foi, você não vai ter isso aqui, tá? Você vai ter o Evangelho aqui. E eu creio que o Evangelho ele vai te confrontar nesta noite aqui, porque tem algo pesado aqui nesta noite para você. Não é algo leve, não. O Evangelho é assim. O Evangelho ele não é papa de araruta, não. Ele é feijão mesmo, grosso mesmo. Tá? Então vamos lá. Olha que interessante. A vida na cidade santa, após o juízo final, que está relatado em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Em 1 Coríntios 15, 24 e 27. Após o juízo final, a Bíblia nos afirma que a terra e os céus. Por que eu falo os céus? Porque a Bíblia nos afirma que existe 3 céus. E o último céu é chamado de morada de Deus. E diz que a terra e os céus e todo o universo serão renovados. Eles serão renovados. Então, o texto diz que tudo será renovado. Então, Deus fará novos céus e novas terras. Deus fará nova todas as coisas. E em seguida, a nova Jerusalém, ela descerá do céu com todos os salvos. Observe aqui, ó. Depois do juízo final, o texto diz que Deus fará tudo novamente renovado. Céu e terra, universo e todos os seres, todas as pessoas que aceitaram Ele. Após Deus renovar todo o universo, o texto diz em Apocalipse capítulo 21, que descerá do céu uma nova cidade chamada Jerusalém, com todos os salvos. Em Apocalipse 21, versículo 3, assim: eis que o tabernáculo de Deus e com os homens, pois eles habitará com eles e serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Então observe aqui, ó, a nova Jerusalém, ela descerá do céu para a terra. E quem estará nessa nova Jerusalém, pastor? Estará Jesus Cristo, Deus Pai, Espírito Santo e todos os salvos. E todos os salvos. Ela descerá para a terra. Aí o texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 3, vai dizer que o tabernáculo de Deus descerá para a terra. O que é o tabernáculo de Deus, pastor? Quando você pega em Gênesis capítulo 3 e capítulo 2, o texto diz que ao entardecer da tarde, Deus visitava Adão e Eva pessoalmente. Então, Deus vinha até a terra, até o jardim sem pecado. Depois que houve o pecado na terra, Deus começou a falar no tabernáculo, começou a falar através do templo. Mas agora, em Apocalipse capítulo 21, o texto diz que o trono de Deus, o tabernáculo de Deus, descerá para a terra. Vocês estão entendendo o que estou falando aqui? O trono, o próprio Deus, descerá para a terra para morar junto com os homens. Olha que diz assim: pois eles habitará com ele, e serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, o rei dessa nova terra, dessa nova sociedade, será Deus. E por isso, nessa cidade, não haverá mais. Observe o que fala aqui. O texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 1, diz que nessa cidade não haverá mais o mal. E o mal em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, ele é apresentado como o mar já não existe.
tá? O mar já não existe. A expressão na Bíblia, mar já não existe, principalmente Apocalipse capítulo 20, versículo 1, significa que a maldade, o sistema maligno não existirá mais. A maldade será exterminada. Todos conviverão harmoniosamente uns com os outros. E aí eu quero dizer para você o seguinte, ó, se o mar de maldade, a maldade não existe mais, se todos vão conviver harmoniosamente, observe o que eu vou falar para você aqui, ó, não haverá mais brigas, não haverá mais confusões, não haverá mais fofoca, não haverá mais falsidade, não haverá mais bajulações, não haverá mais corrupção, não haverá mais divisão, não haverá mais preconceito racial, não haverá mais espaço para a injustiça social. As pessoas receberão o tratamento por conta, não receberão um tratamento diferente por conta da sua etnia e com o estado social. Todos os povos viverão como um só. Como um só. Porque Deus é o rei dessa cidade. Não existe mais o mal. Não existe mais o mal. O próprio Deus afirma, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19, a terra se tornou maldita devido ao pecado. Mas em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, versículo 4, a Bíblia diz, jamais haverá maldição, nela estará o trono de Deus, e o Cordeiro e os seus servos o servirão em sua face. Se o mal já não existe mais, o diabo, os anjos, o anticristo, o falso profeta, a morte, os homens e as mulheres maus não mais existirão. Glória a Deus por isso. Não existirá mais o mal. O diabo não existe mais, o anticristo não existe mais, o falso profeta não existe mais, os homens corruptos não existem mais, os homens mentirosos não existem mais. Tudo vai estar em perfeito estado. Tudo está em perfeito estado. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, afirma que na nova Jerusalém habitará justiça. Nessa nova sociedade redimida, os governantes não buscarão glória, poder, fama, status para si. Todos serão submissos e reconhecerão que Deus é soberano. Apocalipse 21, versículo 23, versículo 24, assim, a cidade não necessitará nem de sol e nem da lua, para que nela brilhe. Olha o que observa aqui, ó. Olha o que observa aqui, ó. Ele diz que nessa nova cidade não haverá mais necessidade de haver a luz do sol e nem a luz da lua. Por quê, pastor? Porque o texto diz que porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão em sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória, e reconhecerão que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então na cidade santa não haverá mais o mal. Tenha certeza disso. Acabou a morte. Acabou o diabo, acabou o anticristo, acabou o falso profeta, acabou fofoca, acabou mentira, acabou os homens maus. Não existirá mais o mal. Em segundo lugar, nessa cidade não haverá mais choro. Oh, Senhor Deus. Olha o que o texto diz, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Eu vou repetir novamente, ó. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. E eu falo com toda a convicção aqui para vocês aqui, ó. Não terá mais velório. Amém? Não terá mais velório. Porque não haverá mais morte. Não haverá mais velório, não haverá mais depressão, não haverá mais decepções, não haverá mais dor, não haverá mais lamento, não haverá mais desespero, não haverá mais traições,
não haverá mais acusações, não haverá mais assassinato, nunca mais viveremos tristes. Nunca mais. Nunca mais viveremos tristes. Nunca mais, José, mas nós viveremos no luto. Nunca mais. Nunca mais haverá luto. Nunca mais. Porque não haverá mais morte. Não haverá mais fome. Não haverá mais guerra. Não haverá mais pai contra filho, filho contra pai. Não haverá mais sogra contra nora, nem nogra contra as pessoas que estão embaixo da sua casa. Não haverá mais. É isso que o texto diz para a gente. Não haverá mais. O Salmo 16, verso 11 diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. No Éden, antes do pecado, Deus visitava pessoalmente a sua criação. Na nova cidade, Jesus habitará pessoalmente no meio do seu povo. É por isso que não haverá mais choro. Ele diz isso: eu enxugarei de você toda lágrima. Quando você receber uma notícia de um câncer, não haverá mais lágrima, porque não haverá mais câncer. Não haverá mais. A história humana, ela inicia no jardim do Éden, perfeito, sem pecado. E a história humana termina com o Apocalipse capítulo 21, falando de uma nova cidade sem pecado, chamada Cidade Santa. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz assim: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tudo está feito. O começo de Gênesis é concluído em Apocalipse. Quando nós dizemos que vai voltar o que era o início, muitas pessoas não acreditam. Mas quando ele afirma em Apocalipse capítulo 21, ele diz assim: olha, está cumprido. Está feito o que eu prometi. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Aquilo que eu iniciei, eu estou terminando, está concluído. Então, na Cidade Santa não haverá mais o mal, não haverá mais o choro. Em terceiro lugar, olha que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: e não haverá mais morte. E não haverá mais morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53, o apóstolo Paulo afirma aqui que o nosso corpo mortal, corruptível, abatido, ele se revestirá da imortalidade. Irmã Irene, irmã Graça, cabelo tão branco, as varizes na perna e as palcos dentro do banheiro. Ó, minhas irmãs, não haverá mais morte. Não haverá mais morte mais. Esse corpo abatido, esse corpo corruptível, esse corpo que ainda é fragilizado pelas doenças, esse corpo que ainda sente a tristeza, o cansaço, o desespero. Paulo diz que esse corpo que é corruptível, quando Jesus Cristo voltar, quem estiver na sepultura, ressuscitará com um corpo imortal, revertido da imortalidade. Revestido da imortalidade. Ele fala que o que é corruptível, o que é mortal, se revestirá da imortalidade, da vida eterna. Nosso corpo será perfeito. Será livre das dores, do estresse, das inflamações, das paradas cardíacas, dos acidentes vasculares, que é o AVC. Não haverá mais. Você não irá mais para o 24 horas, porque não haverá mais 24 horas. Você não irá mais para o Regional de Santarém, porque não haverá mais necessidade. Não haverá mais morte. Não haverá mais. A questão do pecado foi resolvido. O homem foi justificado. O homem foi liberto do salário do pecado, que é a morte. Jesus pagou isso na cruz. O homem foi livre da morte física. O homem foi santificado, ele foi liberto da influência do pecado. Foi livre da morte espiritual, e o último seu estágio é a glorificação, o estágio final, livre da morte eterna. Livre da morte eterna. E aí a gente
Continua aqui que na Nova Jerusalém será um lugar de vida e de alegria abundante. É um lugar de beleza imensurável, indescritível. João diz que a cidade santa é de ouro. As suas ruas, os seus muros, eles são de ouro e de pedras preciosas. João, ele tentou achar todos os meios para tentar descrever a beleza da cidade. Não haverá mais fumaça, não haverá mais poeira, não haverá mais assalto, não haverá mais acidente, não haverá mais. João, ele tenta escrever de todas as formas, ele diz assim, não, mas eu vou deixar para que vocês um vislumbre de como ela é. Essa cidade, ela é tudo de ouro, ela é de pedras preciosas. Não existe nenhuma cidade na face da terra comparado à Nova Jerusalém. Ela é bela fisicamente e moralmente. Então, nós vimos aqui que nessa cidade não haverá mais o mal, não haverá mais o choro e não haverá mais a morte. É isso que o texto diz. E aí a gente segue aqui dizendo para você, quem não poderá entrar nessa cidade? Bom, aqui fica uma observação. Se você não quiser ouvir coisas duras, você tem a livre e espontânea vontade de você levantar do seu banco e ir para a sua casa. Porque aqui eu sei que vai mexer com você, sem dúvida. O João, ele recebe de Deus e Deus diz quem não entrar nessa cidade. Em primeiro lugar, primeiro tem que dizer o seguinte, ó, o capítulo 21 de Apocalipse termina nos dizendo que o vencedor herdará a vida eterna. Pastor, quem é o vencedor? O vencedor são todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. São todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas nem todos são vencedores. O que é o vencedor? Se você olhar em Hebreus capítulo 11, termina capítulo 11 e entra capítulo 12. E aí o capítulo 12 diz assim, olha, se desprendendo do pecado, prossiga a corrida que já foi te proposta. Ele está dizendo assim, olha, você já iniciou uma carreira cristã, você já iniciou uma corrida e você não pode mais voltar, você não pode mais regredir, você tem que chegar até o fim, você tem que cruzar a linha de chegada. Se você não chegar na linha de chegada, você não é um vencedor. Então, o texto diz que ao vencedor herdará a vida eterna. E o vencedor são todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas ele diz que nem todos são vencedores. E aí ele vai dizer agora quem não são vencedores e quem não vai entrar na cidade santa. Observe o texto aí. Se vocês quiserem acompanhar, pode observar o texto aí, ó. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, parte B. A primeira característica da pessoa que não entrará na cidade santa. Ele diz que os covardes não herdarão. Quem são os covardes, pastor? São os tímidos. São os tímidos. Mas quem são esses covardes? Quem são esses tímidos? São aqueles que tiveram medo de seguir a Jesus até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 10, ele vai dizer que no fim dos tempos, muitos iam se escandalizar, muitos iam abandonar a fé. Então observe o que eu vou te falar agora aqui, ó. Se você um dia aceitou Jesus, e se você um dia se desviou do caminho do Senhor, se você abandonou a fé, se você abandonou Jesus Cristo, não estou falando você abandonar a igreja não, eu estou falando você abandonar Jesus Cristo. Se quando a perseguição, se quando as tribulações, se quando o sofrimento chegou na sua porta, você colocou na balança e disse, não, eu acho que não dá mais para seguir Jesus, eu acho que não vale a pena seguir Jesus, então eu vou desistir da fé. O texto diz que esses são os covardes, são os tímidos. Esses são os covardes, são os tímidos.
Se você iniciou a sua fé e no meio da jornada, por causa da sua fé em Jesus Cristo, você abandonou Jesus Cristo, a Bíblia diz que você é um covarde, você é um tímido. Quantos em outros países vão sendo funilados pela metralhadora, são sendo decapitados. Quando o Império Romano se levantou, o texto diz que quando o Coliseu Romano foi inaugurado, ele teve 100 dias de festas, para mais de 10.000 cristãos morreram na arena. Muitos foram mortos por leões, muitos foram mortos por touro, mas muitos foram decapitados pelos gladiadores, mas eles não abandonaram a fé, eles foram até o fim, eles não são tímidos e nem covardes. Se você abandonar a fé, você é covarde, você é tímido. Esse é o primeiro que não herdará a vida eterna. Em segundo lugar, capítulo 21, versículo 8, parte C, os incrédulos. Ah, pastor, mas os incrédulos são aqueles que não compreendem a verdade. Na verdade, não. Na verdade, o incrédulo, ele ouve, ele reflete sobre a verdade, ele lê a Bíblia, ele vê os milagres, mas ele decidiu dentro do coração dele não crer em Jesus. Ele endurece o coração dele. Ele ouve a palavra, ele lê, ele ouve louvores, ele viu milagres, ele pode haver até um morto recitar, mas ele é um incrédulo, ele não acredita em Jesus Cristo, ele diz que Deus não existe. E o Salmo diz que o louco diz Deus não existe. Mas ele sabe que Deus existe, mas ele é um incrédulo, são aqueles que ouvem a palavra, viram o milagre, mas eles escolheram não crer em Jesus. Eles rejeitaram a graça e o amor de Deus. Esse é o incrédulo. E o texto diz que esses também não entrarão. E aí um dos características que me chamou uma atenção foi o que ele chama de os abomináveis. Primeiro diz que o covarde não entrará, o incrédulo não entrará, e diz também que os abomináveis também não entrarão. Eu fiquei pensando nessa palavra várias horas, à noite eu fiquei pensando nessa palavra, e essa palavra significa que, o que é abominação, pastor? Abominação é tudo aquilo que Deus detesta. É tudo aquilo que Deus detesta. E aí quando você vai fazer uma pesquisa na Bíblia, você encontra uma variedade de coisas que Deus detesta. Deus detesta o culto e o sacrifício a ídolos. Deus detesta as pessoas que comem alimento que não são recomendados por Ele. Deus detesta as pessoas que se envolvem com cultos pagãos. Deus detesta pessoas que se envolvem com ritual satânico. Deus detesta a fofoca. Deus detesta o falso testemunho. Deus detesta o homossexualismo. Isso são alguns exemplos. Pega a sua Bíblia amanhã, depois da manhã, e vai lá pesquisar o que Deus detesta. O que é abominável aos olhos do Senhor. Provérbios capítulo 6 vai dizer que Deus ele abomina, olha que interessante, Deus ele abomina a língua que espalha contenda entre o povo. E tem gente que é especialista em fofocar a vida dos outros. Ele diz que ele abomina isso. Ele diz também que ele abomina a língua mentirosa, o falso testemunho. Então os abomináveis não entrarão. Em quarto lugar, ele diz também que os homicidas também não entrarão. Quem são os homicidas, pastor? São os assassinos. Aqueles que matam injustamente. A gente tem estudado Provérbios dizer que o homem mau, ele não dorme sem antes fazer o mal. Ele passa o dia todo, a noite toda, maquinando para fazer o mal. Ele diz que ele arma ciladas para as pessoas, assim como um homem coloca uma arapuca para pegar um pássaro. Ele não se contenta em fazer o mal, em parar de fazer o mal. Então, homicidas são todos aqueles que matam.
matam as pessoas, que tiram a vida das pessoas, é o homicida. Em quinto lugar, ainda no versículo 8, ele vai dizer que os fornicários ou os adúlteros não entrarão. Ah, mas quando eu falo na igreja assim, ó, meu irmão, minha irmã. Quando eu falo na igreja assim, meu irmão, minha irmã, você que está há 20 anos, 30 anos, junto com o seu parceiro, não dizendo que nem marido, porque não é marido mesmo, junto com o seu parceiro, já tem filho, já tem neto, já tem bisneto, aí está lá junto, nunca foi no cartório, nunca foram no cartório oficializar o casamento. A Bíblia chama isso de fornicação. Aí tem gente assim, pastor, não vou me casar porque o Senhor quer me colocar no ministério. Não, eu não quero te colocar no ministério, não. Eu quero te levar para a eternidade, o indivíduo. Eu quero que tu seja salvo, é isso que eu quero que tu seja. Eu não estou aqui para te colocar no ministério de criança, não estou querendo te colocar no ministério de jovem, não. Eu quero que tu vá para a eternidade, que tu seja salvo. Que tu não fique 50, 60 anos dentro da igreja local, congregando, mas você não é casado com a pessoa que você vive. Todas as vezes, como você está falando assim, todas as vezes que você mantém relação sexual com o seu parceiro, você não sendo casado, você está cometendo um pecado chamado fornicação. E o texto diz que os fornicários não entrarão no reino de Deus. Ah, pastor, mas eu sou um fornicário? Não, os adúlteros também. Ah, aquele que é casado, que pula a cerca, que trai a mulher, que trai o marido. Provérbios capítulo 5 vai dizer que o adúltero, ele até engana as pessoas, ele vai para a rua, ele faz lá suas besteiras, chega em casa com a cara cínica, como que se nada tivesse acontecido. Mas o texto diz que Deus está vendo. Deus viu onde você foi. Deus viu o que você fez. Então, ó indivíduo adúltero ou adúltera, se você não se arrepender, você não vai para o céu. Você não vai para o céu. Os fornicários são todo o ato sexual fora da vontade de Deus. Sexo antes e fora do casamento. Sexo entre homens e sexo também entre mulheres. E sexo também entre animais também está incluso dentro aqui dos fornicários, dos adúlteros. Aí você pode dizer, pastor, mas eu sou homossexual, Deus me ama. Sim, Ele te ama. Não tenho dúvida disso. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não está falando que Ele amou só 2 ou 3, não. Ele diz que Deus amou todas as pessoas. Mas lá tem um detalhe, né? Tem um detalhe lá. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ele enviou o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aqui está o detalhe. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não crê em Jesus, se você não entregar a sua vida a Jesus, esqueça, meu amigo, vida eterna, esqueça a Nova Jerusalém. Seguindo aqui, quem também não entrará, pastor? Os feiticeiros. Primeiro ele diz que os covardes não entram, os incrédulos não entram, os abomináveis não entram, os homicidas não entram, o fornicário não entra, e ele vai dizer agora que o feiticeiro também não entra. Quem é o feiticeiro, pastor? São aqueles que mexem com magia, são aqueles que mexem com encantamento, com bruxaria, que entram no mundo oculto, que tentam falar com os mortos, que tentam invocar os espíritos malignos. Pastor, eu não acredito que existe feitiçaria. Existe. Sem dúvida não existe. Existe sim. O feiticeiro é aquele que mexe com a magia, com o encantamento, com a bruxaria, que entra no mundo oculto, que invoca os espíritos malignos. Esses também não entrarão no reino de Deus. Esses também não entrarão. E por fim, ele diz também que os idólatras, eles não entrarão também no reino de Deus. Você pode, pastor, você vai falar disso? Não, não fala isso aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para você muito clara aqui para você aqui, ó. Tudo que você colocar dentro do seu coração,
que você adora, que você venera, que aquilo é o seu principal objeto de alegria, de ali você está ali, isso se chama idolatria. Muitas pessoas, mas a gente vai bater só nos que estão lá com o santozinho lá dentro do oratório. Não. A idolatria são aqueles que deixam de adorar a Deus para servir e adorar a criatura. Até a sua casa, o seu carro, o seu cachorro, se você venerar ele muito, você está adorando, você está colocando como um Deus. Isso é idolatria. Não é isso que Jesus falou, não é isso que Deus falou. O primeiro mandamento que ele disse: não farás para ti. Não adorarás outro Deus além de mim. Eu sou o Senhor. Só a mim deve ser prestado culto. E ainda canto louvor assim, eu estou gastando minha vida para o Senhor. Está gastando onde está gastando a vida? Se dedica a vida a outras coisas, não dedica a vida ao Senhor. Com perdão da palavra, que vergonha na cara. Não são teus objetos que te dão vida todos os dias. Todos os dias quando você levanta, você, aqui, é claro que aqui dá muitas pessoas da rua, mas você levanta de manhã, você olha para a janela do seu quarto, você vê a luz do sol, você vê os pássaros cantando, você respira, você levanta, só que você está andando, você vai tomar seu café. Quem é que te dá vida? É Deus que te dá a vida. Ele que te dá a vida. Então a idolatria são aqueles que adoram, que parar de adorar a Deus para servir a outras coisas, colocam Deus no coração, colocam outras coisas no coração, mas não colocam Deus. E por último ele diz que também os mentirosos não entrarão. Quem são os mentirosos? São todos aqueles que substituíram a verdade pela mentira. Vivem enganando as pessoas. Vivem enganando as pessoas. Investe a verdade pela mentira. Tá? E isso envolve toda e qualquer pessoa. Se não seja pobre, seja rico, a pessoa que mente, que vive pela mentira, ele diz que essa pessoa também não entrará no reino de Deus. Então, Apocalipse 21, versículo 8, termina dizendo que o fim dessas pessoas, olha que interessante, ó. Vou repetir novamente aqui, ó. Que pessoas são essas? O covarde, o incrédulo, o abominável, o homicida, o fornicário, os feiticeiros, o idólatra, os mentirosos. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz assim, ó, que termina dizendo que o lugar dessa pessoa, ou o fim dessas pessoas, observa aí, ó, o fim delas é o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E Apocalipse 22, 27 diz assim, conclui dizendo: não entrará coisa alguma impura, e nem o que pratica abominação ou a mentira, mas somente os que estão com o nome escrito no livro da vida. Que estão escritos com o nome no livro da vida. O destino dessas pessoas, se ele não se arrepender dos seus pecados, se não entregar a vida a Jesus, se não se voltar a Jesus, o destino dessas pessoas é o lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. E só vai entrar no novo céu, nova terra, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. E aí a gente conclui aqui, ó, depois de Deus apresentar o que não haverá na Nova Jerusalém, e quem não poderá viver nela, Deus afirma no último capítulo da Bíblia o seguinte, olha o que observa aqui, ó. Observe aqui, ó. Depois de Deus dizer o que não haverá na nova cidade, não haverá mais o mal, não haverá mais a morte, não haverá mais o choro. Quem não poderá entrar nela, pastor? O covarde, o incrédulo, o abominável, o homicida, o fornicário, o feiticeiro, o idólatra e o mentiroso. Depois que Deus apresenta isso, ele termina o capítulo 21 e o capítulo 22 com uma afirmação assim, ó. Olha que diz assim, ó.
capítulo 21, versículo 1 até o 27, versículo 7, versículo 12. Olha que Jesus fala. E fala assim: venho em breve. Venho em breve. E trago recompensa. Bem-aventurados os que se arrependem, pois entrarão na cidade pelas portas. Amém? Depois de dizer o que não haverá e quem não poderá entrar, ele diz assim: olha, eu venho em breve. Eu venho em breve. Aí ele diz mais ainda: eu venho em breve e eu trago recompensa. Eu trago recompensa ao vencedor. E aí ele diz assim: bem-aventurado, feliz aqueles que venceram, aqueles que se arrependeram, porque eles entrarão pela porta da cidade. Pela porta da cidade. No versículo 17, o Espírito e a igreja, ele diz assim, ó: vem. Jesus fala assim, ó: eu venho em breve. E aí o Espírito Santo e a igreja diz assim, ó: vem. Mas esse vem tem dois sentidos aqui. O primeiro sentido da palavra é para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Ele fala assim: olha, agora que você sabe o que não haverá na cidade santa e quem não poderá entrar, agora você sabe que Jesus falou que vem em breve, agora eu faço convite a você que ainda não aceitou Jesus. Isso quem está falando aqui o texto, e quem convida é o próprio Espírito Santo de Deus, e quem convida é a própria igreja. A igreja e o Espírito Santo dizem: vem. Aí ele diz: quem é que tem que vir? Ele diz isso no texto, versículo 17: quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Ah, queridos, essa palavra ela é extraordinária, porque o texto está dizendo o seguinte: aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que reconhecem que têm necessidade e que têm sede de Deus, a igreja e o Espírito diz: vem. Vem até Jesus. Quem tem sede, vem. Quem é pecador, vem. Quem está perdido, vem. Quem está sem esperança, vem. Quem acha que não há mais jeito, quem acha que está perdido, vem e receba de graça a água da vida, a vida eterna. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus, o justo juiz, Ele declara essa pessoa justa e santa, e chama de filho, herdeiro e co-herdeiro de Jesus Cristo. A igreja diz: vem. Hoje, muitas pessoas sonham com o ano que vem, com o casamento, com a faculdade, com o emprego, com a aposentadoria. Olha que interessante, olha que o contraponto que faz aqui, ó. Olha o grande contraponto. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus como Abraão, ele não está preocupado se vai ter pasto, se vai ter animais, se vai ter cidade. Não, ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é o mesmo grito que a igreja dá no final do versículo. E muita gente já falou isso. Em algumas versões diz assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso que o texto diz. Por isso, muitas pessoas hoje elas estão sonhando: eu quero ainda que chegue o ano que vem, eu estou me preparando para o casamento. Não, é errado isso. Estou me preparando para a faculdade, para um novo emprego, para a aposentadoria. O sonho da pessoa está aí, a vida da pessoa está aí, mas o sonho e a vida de Abraão estava ligado na cidade eterna, na nova Jerusalém. E todo cristão que crê em Jesus Cristo, ele precisa ter essa mentalidade. Na sua mente, no seu coração, ele tem que desejar, ele tem que almejar isso todos os dias. Aí o texto vai dizer o seguinte aqui, onde já está terminando aqui, ó, capítulo 22, versículo 20, Jesus novamente diz: cedo venho. Então
os salvos. Olha que interessante, por isso que eu falei que a palavra vem, tem dois sentidos. Primeiro, a igreja, o Espírito, chama todas as pessoas a aceitarem Jesus. Agora, depois que a igreja faz o convite às pessoas, agora ela faz um convite ao próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus, que ele fala assim, ó, cedo venho. Então os salvos, que já querem desfrutar da Nova Jerusalém, eles fazem uma chamada urgente a Jesus. Ele fala assim, ó, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Que é a palavra que nós falamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Abraão, ao ser chamado por Deus, ele ouviu. Em primeiro lugar, ele ouviu. Em segundo lugar, ele creu. E em terceiro lugar, ele obedeceu. E hoje, assim como a igreja fala para Jesus, vem Jesus Cristo. Eu também te convido nesta noite. Eu sei que você ouviu essa palavra aqui. E eu quero te fazer esse convite nesta noite. Eu, como igreja, e o Espírito Santo de Deus que está aqui, está te fazendo esse convite também. O convite meu e o convite do Espírito Santo de Deus é vem. Você que ainda não aceitou Jesus, você que está desviado do caminho do Senhor, você que saiu da sua casa com essa decisão no coração, de nesta noite aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, agora que você sabe o que não haverá na cidade santa, não haverá mais o mal, não haverá mais a morte, não haverá mais o choro, mas se você ainda se encontra dentro das características dos 9, se você ainda se encontra como um idólatra, se você ainda se encontra como um mentiroso, se você ainda se encontra como um feiticeiro, um fornicário, um homicida, um abominável, se você ainda é um incrédulo, se você é um covarde, um tímido, se você deixou de seguir a Jesus, Jesus nessa noite te convida mais uma vez. Jesus te chama mais uma vez nesta noite. E eu quero perguntar aqui, quem é a primeira pessoa aqui que quer aceitar Jesus nesta noite? Quem é a primeira pessoa aqui que quer decidir a seguir Jesus? Quer ser um vencedor? Quer morar na cidade santa? Quer ver Jesus face a face? Quem é a primeira pessoa que quer aceitar Jesus nessa noite? Eu te convido e o Espírito de Deus te convida. Vem. Você que está desviado do caminho do Senhor, você que está afastado muito tempo do caminho do Senhor, Jesus te convida nesta noite, vem. Os irmãos, você que decidiu aceitar Jesus, se reconciliar com o Senhor, você pode vir à frente, quero orar por você. Quero orar por você. Se não tem ninguém que quer aceitar Jesus, quero convidar, pode ir aqui, pode vir aqui. Está aceitando Jesus aqui. Tem mais alguém?